Muito bom dia a todos os que se juntam a esta sessão. Esta segunda sessão do terceiro dia do 11º Congresso Nacional da Administração Pública, sob o tema Competências Emergentes, o grande chapéu de tema deste Congresso. Seguimos então com a entrevista ao Diretor-Geral Interino da Direção-Geral da Informática da Comissão Europeia, Mário Campo Largo. Temos connosco também a Sofia Figueiredo e o Luís Oriola para assegurar a interpretação gestual, interpretação para a língua gestual portuguesa. Dr. Mário Campo Largo. Bom dia. Muito bom dia. Ainda não o estamos a ver. Já estamos a vê-lo. Muito bom dia, muito obrigada por ter aceito este nosso convite de falar sobre a transformação digital, caminhos para a administração pública. Eu começava exatamente por este tema, de que o que é isto da transformação digital? O que é que está aqui inerente a estas duas palavras que tanto falamos, mas por vezes temos aqui alguma dificuldade em perceber exatamente do que é que estamos aqui a falar? Bom dia, Elsa. Bom dia a todos os participantes. Eu peço antecipadamente desculpa por algum atraso que introduzi na ligação que estamos a fazer convosco, mas é um prazer imenso para mim estar convosco. Essa pergunta é a pergunta que tem... Enfim, se nós tivéssemos a resposta completa, teríamos aqui uma solução para todos os nossos problemas. Mas a transformação digital é o processo que as organizações, públicas ou privadas, têm que assumir, têm que liderar, têm que coordenar, para se adaptarem a uma sociedade que ela própria é digital. A Presidente von der Leyen, no seu discurso do Estado da União, disse que a Europa entrava decididamente na década de digitalização. E isto porquê? Porque nós, em todos os aspectos da nossa vida, vivemos conectados, vivemos ligados, vivemos numa sociedade digital, uma sociedade que às vezes nos parece paralela à sociedade física. Eu nunca uso a sociedade real ou o mundo real, porque há um mundo físico e o mundo virtual é tão real como o mundo físico. Mas garantimos pontos entre este mundo físico e este mundo virtual na nossa vida, quando nós participamos nas redes sociais e quando nós estamos no ambiente profissional, sermos capazes de perceber que a gestão de tudo aquilo que nós devemos fazer passa muito hoje por a criação de uma cópia digital do ambiente que nos rodeia, com uma decisão que é tomada a esse nível e que depois tem novo impacto sobre o mundo físico que nos rodeia. E então as organizações não têm apenas uma interação física com as coisas, com os papéis, como a administração pública tinha muito no passado, têm hoje uma interação muito grande com este mundo dos dados, que é um mundo fundamental, nos quais nós podemos fazer a análise de dados, podemos fazer apoio à decisão e que depois nos permite dar um serviço mais próximo ao cidadão. Portanto, a digitalização é para ser centrada no cidadão, é para ser centrada no negócio e é um processo que todas as organizações públicas e privadas têm que recorrer e têm que assumidamente fazer no momento em que estamos. E eu espero contribuir para esta percepção de que a administração pública é um parceiro fundamental na sociedade digital e a administração pública digitalizada ainda será mais efetiva do que é na prática hoje em dia. Este triângulo, falou aqui destes, deu ao ponto para a minha segunda pergunta, que é este triângulo necessário, esta transformação digital, passa por investir nos processos, na tecnologia e nas pessoas. Como é que este triângulo funciona e como é que estes vértices comunicam entre si? Ou como é que devem comunicar? Ou como é que a administração pública deve fazer comunicar? É quase um triângulo amoroso, não é? É. São três coisas virtuosas. Mas não queremos divórcios, não queremos divórcios neste processo. Que não. São três coisas muito virtuosas que são importantes que nós todos, e é por isso que eu acho que neste debate, nesta conversa consigo, mas também com todos os colegas e amigos que estão à volta deste webinar, é importante nós termos consciência que só em conjunto é que nós podemos modificar, melhorar a administração e torná-la digital. E a Elsa disse bem, três pilares fundamentais. Às vezes, quando se fala em digitalização, a primeira coisa que vem à cabeça
tecnologias da informação, comprar mais ferramentas, instalar o nosso Office com mais capacidade, inteligência artificial, blockchain, se tivermos ainda mais os conceitos mais que aparecem nos jornais. E, de facto, as ferramentas de IT provavelmente representarão 10% da transformação digital. Quando nós falamos em ferramentas de apoio à decisão, falamos em ferramentas que permitam sermos mais efetivos na maneira como nós trabalhamos e associado a isso vêm todas as palavras que nós vemos nos jornais hoje em dia, desde a inteligência artificial à capacidade de extrair conhecimento dos dados que temos. Mas o que é mais ainda importante é a nossa capacidade de reconceptualizar os processos nos quais a administração pública e as organizações privadas estão envolvidos. Simplificá-los e deixar que esses processos tenham uma perspectiva digital desde o princípio. Quando se passa de uma administração pública tradicional para uma administração pública digital, não se trata de tornar mais rápida a nossa eficiência, ou seja, não se trata de copiar os processos antigos que eram utilizados, digamos, numa organização que vivia fundamentalmente com a metáfora do papel, para a parte eletrónica. Isso só irá acentuar a nossa ineficácia. O que é importante é reconceptualizar, simplificar os processos à luz do digital. E não é algo que seja feito fora da organização, é algo que as lideranças têm que se empenhar, mas é algo que cada um de nós pode ter um contributo muito importante. Porque nesses processos passa, obviamente, por sermos mais colaborativos, para termos uma noção mais de interdependência e de colaboração. E a parte que é realmente importante nestes três pilares, tecnologia, processos, é agora as pessoas, as competências digitais. Eu costumo utilizar um termo de fluência digital, que é aquele momento em que eu gostaria de ver as administrações e cada um de nós, ao fim do dia, a olhar para aquilo que fizemos e dizer como é que eu poderia ter sido mais eficaz, mais eficiente, se a minha perspectiva digital pudesse ser aplicada no meu dia-a-dia. E para isso as competências digitais são fundamentais. Competências digitais genéricas e competências digitais muito avançadas para que as lideranças e o ecossistema que desenvolve as aplicações e as tecnologias para nós possa perceber as nossas necessidades e dar ferramentas ainda mais úteis. E, portanto, neste triângulo de pessoas, tecnologia e processos, está, digamos, a chave para a digitalização das nossas organizações. Então, para acompanharmos este desenvolvimento tecnológico, a evolução dos dados, a inteligência artificial, que para muitos, para mim também, é uma palavra duas palavras que se juntam e que não se materializam em nada, e que uma pessoa pensa, o que é que tudo isto é? O que é isto, a inteligência artificial? E todos os instrumentos emergentes e que precisamos destas competências, que competências são essas? Exclusivamente na área tecnológica, ou se serão competências exclusivamente na área tecnológica ou também outras competências que nós necessitamos para de facto desenvolver este triângulo? Elsa, com essa pergunta faz-me voltar um pouco atrás e para nós que estamos todos como funcionários públicos e trabalhar nestas organizações, é bom percebermos que no início a administração pública, quando ela se tornou um vetor importante para as políticas dos Estados, no meio dos anos do século passado, a administração pública centrou-se sobre ela própria. E é por isso que nós tínhamos a administração pública ligada às finanças, e ao social, e à educação, e aos negócios estrangeiros, e às políticas de sustentabilidade ambiental. E normalmente nós tínhamos, e fazemos gala, que digamos, a especialidade das pessoas, dos funcionários públicos nessas áreas, seja muito grande. Eles são super competentes nessa área. O desafio que se põe hoje é que os desafios à sociedade e também aos governos e, por maioria de razão, às administrações públicas, os desafios são interdisciplinares. E, portanto, as competências que nós temos têm que ser a favorecer essa interdisciplinaridade. E isso são competências novas. Passam também pela organização da própria administração pública, que não se mantenha nestes silos.
No passado, nós íamos às finanças, ou ao tribunal, ou à escola, ou à segurança social, e esta minha relação era uma relação bilateral. Lateral. Não incluía mais ninguém. Eu repetia os meus dados cada vez que me estava frente ao competente funcionário público do departamento respectivo. Ele sabia tudo de mim, de facto, mas não conhecia os outros departamentos, não trocava informações. Portanto, a necessidade de transformarmos a administração pública numa administração baseada nos dados, no fluxo de dados entre os vários departamentos que não podem estar mais isolados, obriga também que nós tenhamos competências específicas para garantir que esses chavões, como a inteligência artificial e os dados, sejam postos aos nossos serviços. Portanto, bem-vindos aos homens da tecnologia da informação para nos ajudarem. Claro. Implica que nós todos tenhamos uma competência geral da percepção do que é o digital e que nos familiarizemos com estas ferramentas de colaboração, de troca de informações, de perceber que podemos ser ajudados pelo sistema informático e que isso não nos exonera de tomar uma decisão sobre o facto concreto que está à nossa frente. E necessita que a administração deixe de estar centrada nela própria, mas esteja centrada no cidadão. E aqui aparecem novas competências que têm que ser muito desenvolvidas. Como é que nós ouvimos o cidadão? Como é que nós participamos ativamente com os cidadãos na definição do que são os serviços do futuro? Porque uma administração efetiva não é aquela que resolve os problemas de hoje, é que ela consegue antecipar os problemas do futuro. E, portanto, ser capaz de ouvir o cidadão, aí nós precisamos de outras competências. Eu costumo sempre dar o exemplo da necessidade de termos antropologistas, sociólogos, que nos ajudem a perceber os requisitos dos cidadãos e do negócio. Porque é só quando nós entendemos bem isso é que nós podemos virar a nossa administração dela para o cidadão e fazer com que os serviços sejam centrados nele. E essas competências têm que ser adquiridas progressivamente, não desfalcando a administração pública da competência específica em determinadas áreas, mas criando esta noção de que a interligação e os desafios são hoje mais complexos, têm essas várias componentes e que o que nós temos que dar é um bom serviço ao cidadão e ao negócio. Nestas perspectivas, neste desenvolvimento, neste crescimento que se pretende que a administração pública desenvolva, quais é que considera que devem ser as apostas dos governos para garantir que ninguém é deixado para trás? Aqui, basicamente, também estamos em várias perspectivas de não só a administração pública estar toda una e toda ela caminhar no mesmo sentido, toda ela desenvolver-se e estar toda com o mesmo patamar de maturidade ao nível tecnológico, ao nível dos processos, ao nível das competências das pessoas, mas também o cidadão, não deixar nenhum cidadão para trás, não deixar ninguém para trás neste processo e aumentar aqueles números de pessoas excluídas da informação. Como é que poderemos dar a volta a estas questões? Em relação com o cidadão, utilizar uma aproximação multicanal. Desenvolvemos prioritariamente o canal digital, mas temos a consciência que, ou por incapacidades da infraestrutura, ou por incapacidades das margens da sociedade que não têm competências digitais ou não têm situação económica que lhes permita ter essa interface fácil com a administração digital, criar sempre a possibilidade dos multicanal. Enfim, apesar de estar há muitos anos fora de Portugal, o coração é um pouco verde e vermelho e sou extremamente fã de algumas das iniciativas que a administração fez, indo à casa dos próprios cidadãos que têm mais dificuldade no acesso ao canal digital, ajudando o papel que as juntas de freguesia tiveram em ajudar a comunicar com a administração pública. Isso é absolutamente fabuloso e deixa de ser, digamos, a terminologia conceptual que a OCDE ou a Comissão Europeia utiliza no multicanal para ser um multicanal na prática, para darmos essa atenção às camadas eventualmente menos favorecidas da população. Internamente necessita-se liderança. As lideranças têm que ser fortes, porque as lideranças são aquelas que vão
garantir que a administração pública, para além do esforço individual de cada um de vós, para ser mais ativo no domínio digital, para ser tão ativo no domínio digital profissional como é na vida prática, com os Facebooks e com toda a dinâmica de todas as redes. todas as redes e todos os serviços que os bancos e as compras online e isso tudo já nos habituaram. As lideranças são muito importantes, porque elas têm que promover essa colaboração digital entre todos nós. Elas têm que colaborar por serem transparentes, por serem capazes de informar, para ajudarem a cada um de nós, a cada um de vocês, se possa apropriar das ferramentas e do sentido digital para onde nós caminhamos. Liderar, por exemplo, dar exemplo, é absolutamente fundamental. E transformar a nossa organização, as nossas organizações, em organizações de confiança. É absolutamente fundamental que cada um de vocês tenha absoluta confiança no ambiente que está à sua volta, e isso dá-se por uma demais pessoal, mas dá-se também pelo exemplo das lideranças. Portanto, estes aspectos de não deixar ninguém na sociedade atrás e não deixar ninguém dentro da administração pública atrás são muito importantes. Fazer training, fazer coaching, encontrarmos, ajudarmos uns aos outros, é fundamental para nos transformarmos nesta transformação digital. Referiu aqui uma questão que, agora aqui a consultar aqui, obviamente, nós sabemos a estratégia para a inovação e modernização do Estado e da administração pública 2020-2023, que refere exatamente este quarto pilar, se nós quisermos, que acabou por referir, que é, já falámos, investir nas pessoas, o primeiro pilar que nós falámos, desenvolver a gestão, os processos, explorar a tecnologia, a parte tecnológica, e o reforçar a proximidade. Ou seja, a estratégia vem nesta linha e acabou por estar aqui a referir essa questão da proximidade com o cidadão, com o trabalho que foi feito nas juntas de freguesia e nesse trabalho, e a estratégia de facto apresenta estes 4 eixos de atuação e vem exatamente na linha que estava a referir. Eu tive muito prazer, Elsa, em ter a oportunidade de ler ontem a vossa estratégia, que aliás não difere muito da estratégia europeia nem da estratégia de outros países, e isso é importante que nós tenhamos consciência. Deixe-me dar um apor, digamos, da percepção mais europeia, que às vezes nós, quando estamos numa aldeia, quando estamos numa vila, quando estamos numa cidade, às vezes perdemos essa dimensão. A Europa é construída a pequenos passos, e isso é fundamental. Qual é o papel que uma organização como a Comissão Europeia pode ter nesta área das administrações públicas? Primeiro, frente ao imenso pacote de dinheiro que vai para os países agora com, digamos, o reforço desta solidariedade europeia, as administrações públicas têm um papel absolutamente fundamental. Fundamental. É através delas que nós vamos conseguir fazer a boa aplicação desses fundos. Portanto, o papel da administração pública é absolutamente fundamental. Nós somos também claros a dizer que 20% devem ser dedicados à parte digital. Que as administrações públicas possam, em cada país, e portanto também em Portugal, aproveitarem esta leva para se digitalizarem, não pelo facto de serem mais digitais ou menos digitais, mas porque precisamente aquilo que nós estamos a falar aqui, uma administração digital é aquela que se centra na tecnologia, sim senhor, é aquela que se centra na simplificação dos processos, sim senhor, é aquela que tem as suas competências dos seus funcionários mais, e é aquela que está próxima do cidadão. A centralidade do cidadão é absolutamente fundamental. Então, mas quando exportamos e quando o caminhão parte de Portugal e passa a fronteira de Espanha e passa a de França, é preciso entendermos que as administrações públicas não podem viver mais isoladas nas fronteiras artificiais de um país. Nós temos que ter interoperabilidade entre as administrações públicas. Isto é fundamental para construirmos a Europa. Ou seja, nós temos que garantir uma certa interoperabilidade física, que é aquilo que a internet nos permite agora que estamos a falar, mas se eu estivesse aqui a falar em inglês toda a gente me entenderia, mas se eu estivesse a falar em búlgaro, digamos, a interpretação semântica daquilo que eu estava a dizer não era boa. E também assim se passa entre as administrações. O que é ser casado em Portugal e em Espanha? Qual é o conceito desta mercadoria ou desta outra? E há também um quadro legal que é importante perceber.
E há um quadro organizacional que é importante. A interoperabilidade das administrações públicas a nível europeu passa precisamente por esses 4 níveis. Sermos capazes de comunicar uns com os outros, entendermos semanticamente o que estamos a dizer, termos por detrás os quadros legais articulados e termos confiança que quem nos está a dizer é a administração pública exata. E isso é um esforço muito grande em que cada país tem que contribuir para que, digamos, os cidadãos na Europa possam criar este mercado único, os cidadãos e os negócios possam criar este Estado único. E isso só se consegue se nós tivermos administrações digitalizadas. E isso só se consegue se a gente perceber que os dados que o Ministério do Ambiente recolhe são particularmente importantes para o Ministério da Educação quando há uma decisão sobre a localização da próxima escola. Ou quando percebermos que os dados sociais de uma família podem definitivamente influenciar a capacidade de aproveitamento dos filhos e, portanto, que os dados sociais são relevantes. Mas nisto tudo, Elsa e caros amigos, nós temos que estabelecer um pacto de confiança entre a administração pública e o cidadão, porque isso é a confiança que nós, por vezes, negligenciamos quando pomos os nossos dados no Facebook e no Instagram e por vezes ficamos um pouco variados como é que o Facebook sabe mais de nós do que nós próprios sabemos de nós. Esta relação com o cidadão ao nível europeu, interoperabilidade, ao nível pessoal, confiança. Era esta a questão que eu ia lhe colocar já a seguir, ou seja, a questão da confiança, da necessidade de estabelecermos uma relação de confiança, eu diria até uma relação de confiança com o cidadão, ou seja, que confiemos nos dados que nos estão a ser prestados, que o cidadão confie na segurança dos dados e na nossa atuação, confiança dentro da administração pública, confiarmos todos uns nos outros para percebermos que é possível trabalharmos em conjunto da forma como prestamos o serviço público. E ele colocar uma última questão. Com base nesta necessidade de estabelecermos relações de confiança entre todos estes níveis destes eixos que nós falamos, destes vértices do triângulo, se quisermos, e para estabelecermos de facto uma relação de proximidade com o cidadão, desafios e oportunidades que estão patentes agora. Quais são os maiores desafios e quais são as melhores oportunidades que temos pela frente? Eu acho que de alguma maneira, Elsa, os desafios já de alguma maneira ficaram mais ou menos aparentes. São olharmos para a sociedade como um todo, não deixarmos partes da sociedade para trás. Se olharmos a nível global, sabemos que a internet nos une a todos, mas sabemos bem que há certas partes do globo que não têm as mesmas condições. Sabemos que as zonas da sociedade menos favorecidas podem agudizar esta distância digital, este gap digital. Sabemos que, vendo que seguramente muitos dos funcionários públicos são mulheres, sabendo que em algumas partes do mundo as mulheres não têm o mesmo acesso que os homens, quer aos lugares, quer ao acesso desta sociedade digital. Portanto, esses são os grandes desafios. Depois o desafio da confiança, que é absolutamente fundamental. E a confiança passa por algumas coisas importantes. Passa primeiro por garantirmos que a tecnologia é neutra, que nós não temos os nossos processos ou as nossas políticas influenciadas pela tecnologia, sabermos exatamente quando falamos, por exemplo, com as ajudas à decisão que podem vir dos sistemas mais avançados de inteligência artificial, e hoje em dia, ontem havia um reclame na televisão portuguesa sobre qualquer entidade que faz apostas que dizia e as nossas apostas têm por trás um assistente virtual que utiliza a inteligência artificial. Isto entra-nos pelos olhos dentro, mas como é que os algoritmos que as empresas nos põem à frente podem ou não estar de acordo com os princípios éticos que nós defendemos na Europa? E, portanto, esta confiança é baseada nos valores europeus, nos valores éticos, nos valores que sempre presidiram a evolução da nossa sociedade. E é isso que nós temos que ser os guardiões desses valores. E temos que ser os guardiões da nossa atuação do dia-a-dia e temos que ser os guardiões quando percebemos que alguma tecnologia que nos é posta à frente pode ou não seguir esses princípios. E é por isso que a Europa tem feito um esforço muito grande em garantir que
agora tenho aqui, a sigla é terrível, o GDPR, que eu acho que em português é o, como é que é, o GPRD, não é? RGPD. RGPD, perdão. O regulamento, depois começa Regulamento, o regulamento. O sim, Regulamento Geral para a Proteção de Dados. dados. Ou a interoperabilidade das assinaturas digitais, para que a assinatura da Elsa possa ser absolutamente reconhecida por mim. Uhum. E, portanto, aquilo que eu dizia também há bocadinho, ao nível europeu, sobre a interoperabilidade e os 4 níveis importantes, reconhece também ao nível dentro da própria administração. Consigo eu ligar o Ministério A com o Ministério B? Consigo eu entender a informação que o Ministério A me dá? Consigo eu perceber o quadro legal em que os ministérios colaboram? E tenho Falarmos todos a confiança... mesma linguagem. Exatamente. E tenho confiança que a informação vem da fonte exata, que é a fonte da informação fidedigna. É absolutamente fundamental para nós conseguirmos garantir a confiança do cidadão e da pessoa que faz os negócios e, portanto, numa palavra única, o grande desafio é recentrar a administração pública em serviços simples, dados preferencialmente por canais digitais, hoje em dia muito por canais móveis, e centrá-los no utilizador, e o utilizador para nós é o cidadão, nas suas várias vertentes de atuação na sociedade. Dr. Mário Campo Largo, muito obrigada por estes 30 minutos de transformação digital. Foi um Em que já prazer imenso conversar consigo e ter a tivemos sensação, aqui. ter a sensação que estamos a partilhar preocupações que são comuns a todos aqui. Exatamente, exatamente. Era isso que nós queríamos, essa transmissão de conhecimento e essa posicionamento sobre o caminho da administração pública, sobre estes temas e desta forma abrangente que vemos a sociedade e o caminho que temos que fazer para chegar a todos e a todos os cidadãos. Muito obrigada. É para a vossa disposição para uma troca enriquecedora de conhecimentos. Obrigado. Muito obrigada. Damos então por encerrada esta entrevista. Muito obrigada à Sofia Figueiredo e ao Luís Oriola que estiveram a assegurar a interpretação para a língua gestual portuguesa. Daqui a poucos minutos vai começar já a 6ª mesa redonda do 11º Congresso Nacional, alusiva ao tema o trabalho, o digital e a liderança. Juntos a nós daqui a bocadinho, já ainda neste canal também. Dr. Mário Campo Largo, muito obrigada. Damos então por encerrada. Muito obrigada. O Congresso. Obrigado pelo convite. Obrigada.